Olá, pessoal! Estamos de volta para fazer mais uma gravação maravilhosa sobre a psicologia analítica. Eu sou o professor José Maria, professor da UniAberta, professor do curso de pós-graduação em psicologia analítica. Pessoal, hoje trataremos de um assunto fabuloso. Vamos falar sobre o começo do começo. É sobre a introdução à psicologia analítica. Pessoal, a psicologia analítica é uma ciência que estuda o conhecimento da psique. A finalidade da psicologia analítica é investigar o inconsciente a partir do discurso, sonhos, fantasias e intuição. E qual o objeto da psicologia analítica? É a psique, pessoal, é nosso objeto de estudo. E qual a finalidade da psicologia analítica? A psicologia analítica, ela tem como finalidade investigar o inconsciente, né? E tem como objetivo a conscientização. A estrutura da personalidade, da psique, é um tema muito caro. Ele precisa ser conhecido desde o começo, né? Por aqueles que querem iniciar seus estudos junguianos, desde o começo. Se você não conhece a estrutura da psique, você não conhece a psicologia analítica. Através desse vídeo fabuloso, maravilhoso, que eu vou falar sobre a introdução da psicologia analítica, pessoal, você pode ler qualquer obra da obra completa de Jung. Pessoal, na introdução à psicologia analítica, Jung nos ensina que existem três questões. São três questões que é a base, relacionadas à psique, que nos permite conhecer a nossa personalidade, a nossa psique. A primeira questão, pessoal, é a questão estrutural. A segunda questão é a questão dinâmica. E a terceira questão é a questão desenvolvimentista. Pessoal, você precisa, quem quer estudar Jung, precisa conhecer esses três aspectos da psicologia analítica. Essas questões, elas estão atreladas a três perguntas e a três respostas, a fim de explicar a personalidade, a psique como um todo. Se você não sabe ou não compreende essas três questões, jamais irá entender a psicologia junguiana. A primeira pergunta é o seguinte. Pessoal, perguntamos quais são os elementos que compõem a estrutura da psique e de que maneira esses componentes interagem uns com os outros e com o mundo exterior. Essa é a primeira pergunta, que está relacionada à estrutura. E sobre a questão dinâmica, a pergunta é quais as fontes de energia que ativam a personalidade, que ativam a psique. E de que maneira essa energia se distribui pelos diversos componentes? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, pessoal, que é muito importante, tanto quanto as outras, é sobre a questão desenvolvimentista. É o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da personalidade desde o começo da vida. A pergunta é como se origina a personalidade e de que mudanças nela ocorrem ao longo da existência do indivíduo. Pessoal, a ideia primordial de Jung é que uma pessoa, em primeiro lugar, é um todo. Você nasce um todo, não nasce em pedaços que se juntam posteriormente. Nada disso. Jung rejeita essa concepção e assevera que o homem não luta para se tornar um todo. O homem já nasce como um todo e que a personalidade dissociada é uma personalidade deformada. Cabe, pessoal, ao homem levar esse todo
ao mais alto grau de coerência e de diferenciação e harmonia. O homem deve lutar para não se fracionar em sistemas separados e conflitantes. Conforme Jung disse, o indivíduo já é um todo. A psicologia não é, como Jung sempre fazia essa observação, sempre ressaltava, a psicologia não é biologia, não é fisiologia, nem qualquer outra ciência. É apenas o conhecimento da psique, da personalidade. Por isso que tem objeto de estudo a personalidade, ok? Tem como objeto de estudo a psique, que é a mesma coisa. Jung orienta não misturar, por isso que ele orienta, reiteradamente, não misturar psicologia analítica com religião, com ciências com filosofia, porque não adianta, durante a análise, o analista se valer de religião, de ciência, de filosofia para ajudar o seu paciente. Tem que se valer da psicologia analítica, de todas aquelas pesquisas que Jung fez durante toda a sua vida. O trabalho de Jung era ajudar os pacientes a recuperar a unidade perdida, aqueles pacientes dissociados, neuróticos, depressivos, esquizofrênicos, não é? Aqueles que estavam com doenças do pânico, histeria e outras doenças. Então Jung ajudava os pacientes a recuperar a unidade perdida e a fortalecer-lhes a psique, para que pudesse resistir a qualquer futuro desmembramento que nós chamamos de dissociação. Pessoal, a meta da análise criada por Jung é a psicossíntese. A psicossíntese, a psique é composta de diversos sistemas que são interatuantes. Por outro lado, pessoal, voltando às questões estrutural, dinâmica e desenvolvimentista, sobre a estrutura da psique e em seus níveis, eu posso citar em seus níveis a psique, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. A consciência, pessoal, todos nós conhecemos, é a única coisa que o ser humano conhece. Quando falamos em consciência, trata-se da nossa percepção, o que acontece ao nosso redor à luz do dia. Oferece direção a essa percepção às nossas vidas conscientes e tenta nos convencer de que devemos enfrentar, sempre planejar e analisar nossas experiências de vida, nossas percepções. A ciência é a única parte da mente, pessoal. A consciência é a única parte da mente conhecida diretamente pelo indivíduo. Aparece logo cedo, quando o indivíduo nasce. Provavelmente, Jung diz, antes do nascimento, pois é possível notar na criancinha percepções conscientes. Isso ocorre quando a criança reconhece e identifica os pais, os brinquedos, os demais objetos que os cercam. Essa percepção consciente, pessoal, cresce diariamente para formar a consciência, cresce por força das funções mentais denominadas por Jung pensamento, sentimento, sensação e intuição. O que diferencia uma criança de outra são essas funções. A criança ela não utiliza essas 4 funções na mesma proporção. A utilização de uma das 4 funções, pessoal, pensamento, sentimento, sensação e intuição, é que diferencia o caráter básico de uma criança e de outra, e de um adulto e de um jovem. Além, pessoal, das 4 funções mentais, temos 2 atitudes que eu já falei anteriormente em vídeos anteriores, que são as atitudes introvertida e extrovertida, que determinam a orientação da mente consciente através da percepção, através das experiências de vida. Atitude extrovertida, pessoal,
orienta a consciência para o mundo externo, que eu já falei, o mundo objetivo. A atitude introvertida, ela orienta a consciência para o mundo interior, subjetivo. O indivíduo introvertido está sempre introjetado dentro, lá nas profundezas do inconsciente. Pessoal, nesse contexto ainda, cabe ressaltar, seguindo aqui meus temas, cabe ressaltar que o início da consciência é também o início da individuação. É o processo em que a consciência de uma pessoa se individualiza ou se diferencia das outras. Por isso que você vê pessoas tão diferentes uma das outras. A individuação, ela desempenha um papel primordial no desenvolvimento psicológico. Jung disse que o termo individuação para indicar o processo, e esse processo pelo qual a pessoa se torna um indivíduo psicológico, um todo, como ele nasce, né? Ok, pessoal? Indivisível. A pessoa que se mantém esquecida de si mesmo e do mundo, aquela pessoa que vive lá sem dar bola para a vida, para o mundo que o cerca, ela não pode ser uma pessoa muito individualizada. Do processo de individuação da consciência, pessoal, decorre um novo elemento, a que Jung chamou de ego. O ego é o centro da consciência, é o sujeito da consciência. Ele que controla todos os conteúdos psíquicos, ecto e entopsíquico. Ok, pessoal? Ectopsíquico e entopsíquico, esses elementos são controlados pelo sujeito da consciência, que é o ego. Esse é um elemento que Jung chamou de ego, o ego da consciência, o sujeito. É a identidade com si próprio. O ego normal, o homem, o ego normal, pessoal, do homem é masculino, enquanto a ânima é feminina. O ego normal da mulher, pessoal, estou traçando os elementos da psique em relação ao homem e mulher. Quer dizer, a ânima é feminina, o ego normal da mulher é feminino, enquanto o ânimos masculino, que é da mulher. O ego é o sujeito da consciência, como eu falei, o centro da consciência, nome dado por Jung. A organização da mente, pessoal, a organização da mente consciente, percepções conscientes de recordações, como pensamento e sentimentos, ocupa uma pequenina parte da psique total, muito pequena. Tem gente que acha que sua consciência é quem é tudo, mas não é, o inconsciente. A consciência é muito pequena. O ego, ele desempenha a função básica de vigia da consciência. Nada chega à consciência sem que o ego reconheça e permita como presença uma ideia de um sentimento, uma lembrança ou uma percepção. Pessoal, o ego é altamente seletivo, muito material psíquico é levado a ele. Pouco sai dele, nele atinge o nível da plena consciência. O ego, ele tanto protege a consciência, controlando a entrada de conteúdos, como também prejudica quando controla excessivamente, exacerbadamente. Todos os dias, pessoal, somos sujeitos a muitas experiências no dia a dia, no decorrer do dia, na rotina. A maioria não se torna consciente. Por quê? Porque o ego elimina antes que atinja a consciência. Essa é uma função importante do ego. Senão, ficaríamos assoberbados, supercarregados pela massa acumulada de conteúdos na consciência, de tudo que é jeito de conteúdo que não seria interessante para a consciência. O ego fornece a personalidade, pessoal, a identidade e continuidade. Isso tudo por conta da seleção e eliminação desse conteúdo, desse material psíquico que entra ou deixa de entrar na consciência, que lhe permite manter uma qualidade
contínua de coerência na personalidade individual. Pessoal, graças ao ego é que sentimos que hoje seremos a mesma pessoa de ontem. A individuação, pessoal, e o ego, eles atuam intimamente ligados para desenvolver uma personalidade distinta e persistente. O ego é que integra todos aqueles aspectos da sombra, aspectos do indivíduo, são aqueles aspectos próprios de cada um. A pessoa, pessoal, a pessoa só terá êxito na individuação se o ego permitir que as experiências recebidas fiquem conscientes, sejam integradas, o que permitirá que se torne consciente, né? E o que será rejeitado é determinado, tudo isso, pessoal, pela função dominante. Um ego de uma pessoa altamente individualizada permitirá que um maior número de coisas se torne consciente. Por isso, ocorre que ideias e lembranças provocadoras, por exemplo, a angústia, desespero do indivíduo durante seu dia a dia, estão sujeitas a não conseguir passagem para a percepção da consciência. E as experiências fortes também, elas podem obrigar a entrada pelas entranhas, pelas barreiras do ego. As mais fracas são facilmente repelidas. Aqueles conteúdos fortes e poderosos, eles entram de qualquer forma, como os agressivos para dissociar ou mesmo para desenvolver. Mas aqueles conteúdos fracos são facilmente, aquelas informações fracas são facilmente repelidas pelo ego. Pessoal, falamos sobre a consciência na introdução à psicologia analítica em termos de níveis. Agora eu vou falar sobre um tema muito interessante, fomentado somente por Jung durante a existência da psicologia, que é o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal foi denominado por Jung como receptáculo. É lá, pessoal, no inconsciente pessoal, que contém todas as atividades psíquicas e os conteúdos que não se harmonizam com a individuação ou função consciente. Aquilo que o ego não deixa passar vai para o inconsciente pessoal, como experiências reprimidas, desconsideradas pelo ego, por diversos motivos. Ok, pessoal? Como, por exemplo, pensamentos entristecedores, problemas não resolvidos, nesse caso, o conflito pessoal, moral, eles ficam esquecidos, pois não eram importantes, por isso que eles são reprimidos e vão lá para o inconsciente pessoal. Todas as experiências, pessoal, fracas demais para chegar à consciência, ficam armazenadas no inconsciente pessoal. Nesse contexto, podemos dizer, como receptáculo que é o inconsciente pessoal, ele armazena as experiências não aceitas pelo ego, como eu falei anteriormente. Nada do que foi experimentado, pessoal, deixa de existir. Pessoal, guardem isso. Nada, em termos de conteúdos, em termos de percepção de consciência, nada do que foi experimentado na vida do indivíduo deixa de existir. O inconsciente pessoal, ele é um receptáculo onde esses conteúdos irão. Para onde esses conteúdos irão? Quer dizer, porque o inconsciente pessoal, ele está contíguo, assim, contíguo ao ego. Os conteúdos do inconsciente pessoal, ele tem fácil acesso à consciência quando sugere necessidade. Esses conteúdos, em termos de inconsciente pessoal e ego, e consciências têm uma reciprocidade fabulosa. Por exemplo, o exemplo desse trânsito, por exemplo, que eu falei,
duplo de sentido entre consciente pessoal e ego. Podemos criar uma pessoa, podemos citar uma pessoa, por exemplo, no dia a dia nosso, que sabe os nomes de muitos amigos e conhecidos. Naturalmente, tais nomes não permanecem o tempo todo na consciência, mas estão à disposição sempre necessários no inconsciente pessoal. Estão no inconsciente pessoal, que é um sistema de abastecimento, um banco de memória. Quer dizer, essas experiências que passaram despercebidas durante o dia e que pode aparecer no sonho. Isso é um fato, na noite do mesmo dia, por isso que sonhamos sobre coisas do dia anterior. Cabe observar, pessoal, que o inconsciente pessoal, estou falando sobre o inconsciente pessoal, ele desempenha um papel importantíssimo na produção de sonhos. Ainda nesse contexto, pessoal, sobre os complexos dentro do inconsciente pessoal, os complexos que eu já falei anteriormente são as características relevantes do inconsciente pessoal. Pessoal, os complexos é o que tem de mais relevante no inconsciente pessoal. Os complexos ficam lá no inconsciente pessoal, né? E Jung chamou de complexo que reúne conteúdos para formar constelação, aglomerados. Estudos de Jung comprovou pequenas personalidades separadas na personalidade total, na psique. Pessoal, eu falei de pequenas personalidades autônomas, que são totalmente independentes, separadas da personalidade. E ainda possui força propulsora própria. E, sobretudo, essas pequenas personalidades, elas podem atuar de forma intensa no controle de nossos pensamentos, de nossos comportamentos. Os complexos, eles são inerentes à condição neurótica dos pacientes. E Jung diz que uma pessoa não tem complexo. O complexo é que a tem. Pessoal, tem gente que diz, eu tenho complexo disso, aquilo, outro. Não é verdade. É o complexo que a tem. Um dos objetivos, voltando à questão da psicologia analítica, um dos objetivos da psicologia analítica, pessoal, é eliminar os complexos, libertando a pessoa da tirania deles. Imagine você com complexo de inferioridade, com complexos maternos diversos, que nós temos aí diversos complexos maternos, é um sofrimento. Por outro lado, nesse contexto, isso tudo relacionado à introdução à psicologia analítica, pessoal, e falando do inconsciente pessoal, já falei da consciência, Jung diz que os complexos que estão lá no inconsciente pessoal não impedem o ajustamento de uma pessoa. É exatamente o contrário, porque os complexos são fontes de inspirações e impulsos, entendeu? Então, a Von Franz, nesse contexto, a Von Franz diz o seguinte sobre os complexos. Diz que os complexos são os motores da psique. São como diferentes núcleos que impulsionam e vitalizam a psique. Por exemplo, da ação dos complexos forte sobre a consciência. Um artista obcecado, por exemplo, por beleza, ele tem o complexo da beleza. Só lembrar da Marilyn Monroe. E esse complexo está arraigado na sua alma, por isso procura produzir algo que é sublime, algo sublime sobre a beleza. Jung cita nas suas obras, na sua obra completa, Van Gogh. Van Gogh, ele dedicou à arte os últimos dias de sua vida. A arte. Era um homem possuído pela arte, sacrificou a vida, a saúde em prol da pintura. Jung diz que um complexo fraco, estamos falando de complexo forte, mas um complexo fraco leva o artista a produções ridículas, a produções insignificantes. Pessoal, os complexos que ficam no inconsciente pessoal são problemas da vida, expressões de vidas centrais. São constelações específicas de memórias
de experiência e fantasias que estão ali concentradas, condensadas, que se organizam em torno de um tema básico e estão vinculados, pessoal, à emoção da mesma qualidade, aos afetos da mesma qualidade. Ainda, pessoal, sobre os complexos que estão lá no inconsciente, pessoal. Os complexos são núcleos afetivos da personalidade. O problema do indivíduo, pessoal, são as emoções, os afetos, né? E esses núcleos afetivos da personalidade, eles são provocados por um confronto doentio, doloroso, significativo de um indivíduo com exigência. Isso com exigência de um evento no ambiente que ele está, no qual ele não dá conta. Os conteúdos, pessoal, constelados são denominados complexos. Os conteúdos constelados. E estar constelado, o que é estar constelado? O junguiano, pessoas dizem, olha, ele está constelado, ele está constelado. O que é um indivíduo estar constelado? Precisamos saber. Estar constelado, pessoal, indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, de defesa, com base nessa defesa, ele reagirá de forma inteiramente diferente. Toda constelação, pessoal, de complexos implica um estado de perturbação da consciência. Constelação de complexo corresponde à perturbação da consciência. Os complexos, eles possuem um núcleo arquetípico, a energia dos complexos, pessoal. Já falei no vídeo sobre complexos, né? Os complexos têm um núcleo arquetípico, é assim que se formam os complexos, são ativados. Falamos, pessoal, sobre a consciência e o inconsciente no nível, em termos de nível da psique. Agora vamos falar das profundezas da psique, das profundezas da personalidade total. É sobre o inconsciente coletivo, pessoal. Pessoal, análise dos complexos por Jung, que essa análise, tantas pesquisas que Jung fez ainda com sua idade de 33 anos, chamou a atenção do mundo científico da psicologia e da psiquiatria. Jung, na época, ele tinha apenas 33 anos, quando foi convidado para pronunciar, para dar palestra nos 4 cantos do mundo. Mais precisamente, e mais de uma vez, na Clark University, em Massachusetts. Pessoal, por mais importante que tenha sido a descoberta dos complexos, a descoberta do inconsciente, olha só, pessoal, por mais importante que tenha sido descoberta as questões relacionadas aos complexos, a descoberta do inconsciente coletivo teve significado muito maior, que transformou Jung num dos intelectuais de maior projeção do século XX, pessoal. Foi o que houve mais de importante no século XX, foi essa questão, essa questão relacionada, essa descoberta do inconsciente coletivo que transformou a psicologia em psicologia profunda. Jung direcionou com um plus, com psicologia empírica. Nada existe na psicologia analítica que não seja empírico, que não foi experienciado reiteradamente. E qual a importância, pessoal, do conceito de inconsciente coletivo? Já sabíamos que o ego da consciência era o centro da consciência. O inconsciente pessoal que falamos agora, há pouco, era o centro da consciência. O ego era o centro da consciência. E o inconsciente, o inconsciente pessoal é o repositório do material psíquico que nós aprendemos, aquele material reprimido. Mas não havia conceito, não existia conceito desde 1860
quando a psicologia se tornou independente da filosofia e da fisiologia, não existia nada sobre o inconsciente. A descoberta do inconsciente coletivo mudou tudo. Constitui um marco decisivo na história da psicologia. Pessoal, Jung diz que a mente, a psique, a mente, por intermédio do cérebro, herda as características que determinam de que maneira uma pessoa reagirá às experiências da vida, à percepção, às experiências, a sua caminhada, a jornada do herói, até determinar que tipo de experiência terá. Jung diz que a mente humana, ela é prefigurada pela evolução, e sabemos disso desde Darwin. O indivíduo está preso ao passado de sua infância, mas também o que é mais importante, ao passado da espécie. E antes disso, pessoal, a longa cadeia da evolução orgânica. Quer dizer, o que é que Jung está falando na sua obra completa? Ele está falando da descendência com modificações, com mudanças, características hereditárias de uma população de seres vivos, de uma geração para outra, que é um fato. Quem questiona isso? Porque é uma realidade do dia a dia. Essas transformações, essas modificações, faz surgir novas espécies. Isso são evidências dessa evolução que eu estou falando. Evidências da evolução, por exemplo, da anatomia, da biologia celular, da biogeografia, dos fósseis na observação direta. Uma observação, pessoal, importante. Jung diz que o mais importante de tudo isso foi a suprema realização que ele fez em colocar a psique dentro do processo evolutivo. Só Jung conseguiu o mais importante, a suprema realização, colocar a psique dentro do processo evolutivo. O inconsciente coletivo, pessoal, que é o tema que estamos falando, difere do inconsciente pessoal. Eu falei anteriormente que se compõe de conteúdos que foram em certo momento conscientes. Pessoal, os conteúdos do inconsciente pessoal, eles foram em certo momento conscientes. Já é a diferença do inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo. Já o inconsciente coletivo, a sua existência não depende da experiência pessoal. Seus conteúdos jamais existiram no período de vida de um indivíduo. Ainda, pessoal, falando sobre esse terceiro nível da psique, com inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, que logo no começo Jung chamou de imagens primordiais, depois arquétipos. E de respeito, pessoal, ao desenvolvimento mais primitivo da psique. O homem herda tais imagens do passado ancestral, que inclui todos os antecessores humanos, pré-humanos, ou animais. Ou animais, pessoal. E estas imagens étnicas, elas não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se dessas imagens conscientemente, ou de ter visões como a dos antepassados. Pessoal, são predisposições, são potencialidades. E isso acontece no responder, no experimentar, no ativar e responder ao mundo consoante os antepassados. Por exemplo, pessoal, medo de serpentes. Medo de serpente é um aspecto inato do ser humano. Medo do escuro é um aspecto inato, ele nasce com esses aspectos. Quer dizer, não lhe foi preciso aprender
O indivíduo não precisou aprender esses medos de serpente e escuridão, embora essas experiências elas possam reforçar e até mesmo ser reiteradas, ser reafirmadas a essas predisposições. Herdamos, pessoal, as predisposições de temer a serpente, a escuridão, porque nossos ancestrais experimentaram tais medos reiteradamente ao longo de muitas gerações. E esses medos, eles ficaram gravados no cérebro. Os medos ficaram gravados no cérebro, uma vez que os hábitos se transformam em instintos. Pessoal, guardem isso, os hábitos se transformam em instintos. Jung diz que as mutações que favorecem a adaptação do indivíduo ao ambiente e que lhe aumenta as probabilidades de sobrevivência é de reprodução, tende a passar de geração a geração. Jung diz, pessoal, quando o indivíduo nasce, a grande dificuldade, o grande desespero é sua relação com o meio ambiente físico, e com a relação coletiva, com a interação coletiva. Então, nesse contexto ainda, as mutações que desfavorecem a adaptação, a sobrevivência e a introdução a essa reprodução, esse início, elas são eliminadas. Jung diz que pode ser observado que o inconsciente coletivo ele pode ser explicado também de outra forma pela mutação e pela seleção natural. É só lembrar, né, do darwinismo, ok? Ainda nesse contexto, pessoal, Jung conclui que a evolução do inconsciente coletivo, estou falando de inconsciente coletivo, eu falei de consciente, de inconsciente pessoal e estou falando agora de inconsciente coletivo. Então a evolução do inconsciente coletivo pode ser justificada consoante se explica, por exemplo, a evolução do corpo, a evolução do cérebro. Isso, o cérebro principal, órgão do corpo, que depende diretamente de sua evolução, é só lembrar da vida líquida de Zygmunt Bauman. É só lembrar do darwinismo. Os conteúdos do inconsciente estimula, pessoal, os conteúdos que são os arquétipos, eles estimulam um padrão pré-formado de comportamento pessoal que o indivíduo seguirá desde o dia do seu nascimento. É a forma do mundo em que nascemos, inata como uma imagem virtual. Essa imagem virtual que eu estou falando, pessoal, ela se transforma em realidade consciente quando em realidade consciente identifica-se com os objetos que lhes são correspondentes. Exemplo, imagem virtual da mãe no inconsciente. Quer dizer, a criança ela percebe e reage à mãe verdadeira quando ocorre essa identificação, que é diferente de apenas se relacionar, é identificar-se. Quer dizer, pessoal, isso quer dizer que os conteúdos do inconsciente coletivo são responsáveis pela seletividade da percepção e da ação do indivíduo. Por exemplo, quando percebemos algumas coisas e a elas nós reagimos de certas maneiras, é porque o inconsciente está predisposto a elas. Jung diz que quanto mais experiência, mais probabilidades de imagens latentes forem ativadas, certamente as oportunidades de educação e aprendizado fazem necessário para a individuação. Isso de todos os aspectos do inconsciente coletivo do qual estamos falando. Pessoal, encerra aqui nossa palestra sobre a introdução à psicologia analítica, à psicologia profunda,
criada por Carl Gustav Jung, por Dr. Carl Gustav Jung, que é a realidade do espírito da época que estamos vivendo.